Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jardel para mais uma videoaula a respeito de poliedros, né, figuras sólidas. E agora vamos estudar uma relação muito interessante, que é a relação de Euler, né, para poliedros convexos, tá bom? Eu dei a ideia no vídeo anterior de figuras convexas, como polígonos convexos e os não convexos, né? Eu dei um exemplo de um polígono não convexo. Eu fiz aquele exemplo do triângulo, né, para vocês, dois triângulos assim unidos. Eu mostrei para vocês que esse polígono aqui, ele não é convexo, porque se eu pegar dois pontos aqui em particular, eu vou ter o segmento de reta fora do polígono. E para que ele seja convexo, o segmento tem que estar dentro. Só que como estamos tratando de figuras sólidas, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um sólido geométrico que ele não é convexo, tá? Ele é côncavo. Por exemplo, esse sólido aqui que eu estou construindo aqui para vocês, tá bom? Para que vocês possam perceber que ele não é convexo, basta pegar dois pontos quaisquer do nosso poliedro, tá? Observe que esses pontos aqui eu estou formando um segmento de reta e essa reta está fora dessa figura. Se ele está fora, portanto, essa figura aqui ela é não convexa, ok? Então, para figuras não convexas, a fórmula que eu vou estar mostrando para vocês não é válida, ok? Só é válida para poliedros convexos, ok? Prosseguindo aqui, tem uma atividade que eu vou passar para vocês, onde vocês têm exemplos de planificações de figuras sólidas, tem atividade, tem aqui exemplos do dia a dia, então tem moldes para caso vocês queiram montar, seria interessante vocês pedir a ajuda do papai e mamãe para tentar montar esses sólidos que eu coloquei aqui para vocês. Aqui no caso somente a planificação deles, tá bom? Então prosseguindo aqui, pessoal, para a nossa explicação, o que eu quero mostrar para vocês? Seria justamente na questão 1, né? Nós temos aqui a questão 1, onde tem a relação de Euler, né? Euler foi um matemático que desenvolveu essa fórmula, que o número de faces de um poliedro mais a quantidade de vértices é justamente a quantidade de arestas, né, mais 2. Ok? Isso aqui é para poliedros convexos. Aquele exemplo que eu dei anterior não vale essa fórmula, tá bom? Aqui é para poliedros convexos, tá? Aqui foi Euler, no caso se escreve Euler, né? Mas se lê Euler, tá? Euler que desenvolveu essa fórmula aqui, tá bom? Então, vamos utilizar essa fórmula. Aqui ela está escrita de outras maneiras, tá? Que é justamente para facilitar para vocês o que ele está pedindo, ó. Nesse exemplo aqui, ele está perguntando qual o número de arestas, né? Então, eu vou substituir. Se eu tenho f, que é o número de faces, eu vou substituir aqui por 6, tá? Se eu tenho 8, que é o número de vértices, eu vou substituir no lugar do v, tá bom? E aqui, se vou subtrair 2, eu vou obter a quantidade de arestas. Então, vamos lá. 6 mais 8 vai dar 14. 14 menos 2, né? Eu vou obter 12, que é justamente a quantidade de arestas. Então, aqui eu vou ter 12 e vocês coloquem 12 aí, tá bom? E aqui, no caso, você vai identificar, através dessa relação, para identificar o número de vértices. Eu vou dar uma relação para vocês. O número de vértices vai ser, né, a quantidade de arestas menos a quantidade de faces somado mais 2. Eu vou deixar já as fórmulas prontas para só vocês substituírem. Aqui eu vou botar a fórmula normal, f mais v menos 2 é igual a A. Também eu vou botar dessa forma. Vocês podem encontrar essa outra relação, tá bom? Eu vou explicar para vocês o que vem ser aresta e o que vem ser vértices, tá? Eu vou explicar novamente aqui. Eu vou construir um sólido, tá? Considere esse novo sólido que eu vou construir. Eu vou construir, por exemplo, o cubo, tá? Vou pegar aqui o cubo, vou fazer a construção dele. Não vai ficar muito exato, tá? Porque eu estou fazendo na mão, então não vai ser algo bem perfeito, tá? Tá aqui o cubo, certo? Eu vou fazer a parte de trás de outra cor para você entender que ele está ocupando espaço atrás, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar os nomes dos vértices. Os vértices são os pontos de encontro da aresta. A aresta é como se fosse esses ligamentos aqui, ó, que é o ponto, são segmentos de retas que unem os vértices, né? Os vértices são nada mais, nada menos do que o ponto de encontro dessas arestas. Ou seja, se eu for contar na mão, você vai obter 12, né? Que é pela fórmula de Euler, né? A gente vai contar, a gente vai obter 12, né? Então, esse aqui vai ser a aresta, tá? A aresta. Esses pontos aqui, ó, eu vou botar A, B, C, D, E, F,
G e H são os vértices, que é os pontos de encontro das arestas, tá bom? E aqui eu vou ter a face, o polígono. No caso aqui eu estou pintando de vermelho a face do quadrado, ok? Então, a gente tem que os vértices, né, são... se a gente for contar, né, vai ter 6 vértices, tá? A quantidade de faces, nós vamos ter, na verdade, 6 vértices não, 8 vértices, desculpa. 4 em cima e 4 embaixo, então vou ter 8 vértices. Agora sim, quantidade de faces eu vou ter 6. E a quantidade de arestas, né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, eu tenho 12 arestas, tá bom? De modo análogo, você pode estar utilizando essa mesma fórmula, por exemplo, uma pirâmide, né? Eu vou pegar aqui uma pirâmide qualquer, tá? Perceba que a pirâmide ela não é, no caso, côncava, tá? É uma pirâmide, ela é convexa, tá? Vou colocar o vértice A aqui, deixa eu só apagar isso aqui para a gente botar o vértice direitinho. Vamos usar a fórmula de Euler, né? Vou botar aqui a nossa pirâmide, tá bom? Então, a parte de trás lá ficou vermelho. Então, pessoal, nós temos aqui a pirâmide. Eu vou botar aqui A, B, C, D e F. E usar a fórmula de Euler, né? Por exemplo, a fórmula de Euler, o que é que ela diz? Que a face mais os vértices é a quantidade de arestas somada com 2, tá? Essa aqui é a fórmula de Euler. Vocês, vamos contar comigo. São quantas faces eu tenho aqui? Vou contar a face da base, né? Uma. Vou contar das 4 faces laterais, eu vou ter 5 faces, né? Então, vou ter 5. Agora, a quantidade de vértices coincidiu também, vai ter 5. E agora, a quantidade de arestas, nós vamos ter 4 embaixo, né? 4 arestas embaixo e 4 arestas aqui em cima, ó. Vamos ter 8 arestas. 8 mais 2. Observe, 5 mais 5 vai dar 10. E 10 é igual a 8 mais 2, que também é 10, que é igual a 10. Ou seja, vale a relação de Euler. E é isso que você vai fazer. Na questão 1, você vai identificar a quantidade de arestas em cada uma das pirâmides e tal. Tanto nos sólidos, como tem aqui o cubo, tem esse outro aqui com base hexagonal. Você vai contar a quantidade de vértices utilizando a fórmula, porque ele já te dá aqui, ó, no caso, ó, ele já te dá e só basta você substituir o valor. Por exemplo, como ele quer saber a quantidade de faces, ele já te deu as arestas e os vértices. Então, você vai ter que a aresta, ele te deu que é 18, né? São 18 arestas, você coloca 18 menos a quantidade de vértices, que é 12, mais 2. É só resolver essa conta, você tem a quantidade de faces e você coloca aqui, tá bom? Vou apagar aqui para você fazer. Vou apagar esses aqui também para você tentar fazer essa atividade. Então, espero que você tenha entendido. Desejo a todos bons estudos, né? E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.